Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Acompanhem aqui comigo na área de trabalho do MATLAB que eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o help dele e vou escrever log, literalmente log, e vamos verificar o que é que ele fornece mais para a gente em termos de logaritmo, tá? Então tá aí, quando a gente coloca o help e digita o log, ele mostra para a gente o significado da sintaxe log, né? Ou seja, essa função MATLAB retorna o logaritmo natural de cada elemento de x, ou seja, quando você digita log, é o logaritmo natural, que é aquele logaritmo na base neperiana do número de Euler. Agora observem que tem outras duas funções logarítmicas aqui bem interessantes, que é o log10 e o log2, tá? Essas a gente vai utilizar aqui. O que significa o log10 e o log2? É o logaritmo na base 10 e o logaritmo na base 2. Por exemplo, se você colocar log10 na base 10, isso daqui vai dar 1, né? Ou seja, o logaritmo de um argumento que seja igual à base do logaritmo, isso aqui é igual a 1. Sinal de que, de fato, o log de 10 é o logaritmo na base 10, tá? Quando você coloca log2, que é a sintaxe do log2, para o logaritmo na base 2 e colocar 2, isso daqui também vai dar 1 por definição. Então, fique comigo até o final, que neste vídeo nós vamos analisar o comportamento de crescimento e decrescimento das funções logarítmicas de base qualquer, tá? Então, eu vou dar um CLC aqui e vamos lá. Vou considerar aqui a função f, que é o log de x, prestem bem atenção, dividido pelo log de 2. Tá? Log do argumento 2, tá? Não estou utilizando o logaritmo da base 2. Note que eu estou utilizando aí a sintaxe que é o logaritmo na base neperiana. Eu poderia colocar log de 10 nos dois casos, tanto no numerador quanto no denominador. Mas por opção eu vou utilizar o comando log dele, que é o logaritmo na base natural. Eu vou pedir para você dar uma pausa nesse vídeo e responder para você mesmo o que significa esse log de x dividido pelo log de 2. É exatamente isso. Depois que você deu pausa e voltou, o que foi que eu fiz? Eu reescrevi o, o logaritmo na base 2 de qualquer variável x positivo, ou seja, o que foi que eu fiz? Eu considerei o logaritmo de x na base 2 e fiz aquela propriedade de mudança de base. Ou seja, o logaritmo de x na base 2 é o logaritmo de x na base neperiana, dividido pelo logaritmo de 2 na base neperiana. Essa é uma propriedade dos logaritmos de mudança de base. Com isso, eu posso plotar o logaritmo, eu posso plotar o gráfico dessa função, que é o logaritmo na base 2, tá? Então vamos lá. Eu vou dar o Enter aqui, plotou todos esses valores, vou dar um CLC e agora eu vou plotar. Vou fazer plot x, f, vou colocar aqui um tracejado gráfico de, pode ser B, né, de blue, e o meu favorito, line wide, que faz o engrossamento da linha, né, 2. Então tá aqui. Tá aqui o gráfico, deixa eu puxar ele um pouquinho mais para a minha esquerda, tá? Então vejam que é o logaritmo na base 2. E observem que ela é uma função sempre crescente, né? Visualmente ela é uma função crescente, apesar de que ela tem valores negativos aqui abaixo do zero e valores positivos, tá? Para ficar um pouco melhor caracterizado, eu vou plotar junto com esse gráfico aí o eixo, o semi-eixo do x. Então eu coloco y, zeros, 1, o comprimento do vetor que eu estou considerando x, né? Que é aquele que vai de 0 a 10. Ou seja, com isso eu crio um vetor de zeros e eu preencho, eu coloco ele lá como para destacar o semi-eixo positivo do x, tá? Deixa eu dar um CLC aqui. Então vamos lá. Eu vou puxar o plot que eu já tinha antes, tá aqui, e bem aqui eu coloco x, y, e também posso colocar uma linha tracejada para o gráfico, né? Tendo bastante cuidado, vamos colocar aqui o K, tá? Na cor preta, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais para a esquerda. Então tá aqui nós temos o plot do gráfico do logaritmo na base 2, e aqui com destaque em negrito o semi-eixo positivo do x, tá? Por quê? Para mostrar para você que de fato o logaritmo, eu estou considerando o logaritmo na base 2 de qualquer elemento x positivo. Por quê? Porque quando você pegar o 2 bem aqui, olha, ele vai dar 1, tá? Ele vai dar 1 bem aqui, tá? Eu poderia colocar esse semi-eixo um pouquinho mais para cima, né, para fazer a interseção com 1, mas já dá para ter uma ideia do que a gente vai fazer aqui.
Agora, muito bem, nós já constatamos que essa é uma função crescente, apesar dela ter valores negativos, tá? Deixa eu dar um CLC aqui. Agora vamos considerar o g, que é o logaritmo de x dividido pelo logaritmo de meio. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui nesse caso? Eu estou considerando o logaritmo de qualquer valor positivo x, só que na base meio. E aí eu fiz a mudança de base, ou seja, logaritmo de x na base meio é o logaritmo de x nessa base neperiana que eu estou considerando aí, dividido pelo logaritmo de meio na base neperiana, tá? Vou dar um Enter aqui, perfeito. Olha, observa que já mostra valores negativos, tá? Mas vamos fazer o plot. Eu faço simplesmente o seguinte, eu puxo o plot que eu já tinha, no lugar do f eu coloco o g, aqui, ó, tá? O g bem aqui. E vamos ver o que acontece. Olha só, deixa eu puxar um pouquinho mais para a esquerda e observe que o gráfico ele é totalmente decrescente, tá? Ele é todo decrescente. Ao contrário do logaritmo de x na base 2, que é um gráfico totalmente crescente, o logaritmo de x na base meio é totalmente decrescente, olha, tá? E assume valores positivos e negativos. Muito cuidado com esse tipo de interpretação. O fato da função ter valores positivos e negativos, isso não exclui o fato dela ser totalmente crescente ou totalmente decrescente, tá? E como é que a gente vai fazer essa análise? Com base na derivada da função, e aí que é um outro elemento novo que eu trago para vocês nesse vídeo, tá? Então deixa eu dar um CLC aqui, vou dar um clear também, e vamos criar nossas variáveis simbólicas x e o a, tá? E agora eu vou criar o meu f de x, que é igual ao logaritmo de x dividido pelo logaritmo de a. Ou seja, eu estou considerando, na verdade, a função logaritmo de x na base a, só que para fazer os cálculos de modo mais detalhado e de modo que você também consiga compreender bem, eu estou reescrevendo ele considerando a mudança de base, que é a mesma coisa, ou seja, o logaritmo de x na base a é igual ao logaritmo de x em qualquer base, dividido pelo logaritmo de a nessa mesma base que você está considerando. Então está aqui. E agora eu uso o diff do MATLAB para calcular a derivada dessa função, com essa sintaxe, né? E olha só o que aqui ele fornece para a gente. É 1 sobre x dividido pelo logaritmo natural de a. Uma observação bem importante, se esse a for o número neperiano, você vai ter log do e na própria base e. E o log de e na base e é igual a 1. Ou seja, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x, no caso em que eu considerar que o a seja o número neperiano, né? Ou seja, a derivada do logaritmo de x, do logaritmo natural de x, é 1 sobre x. Agora vamos interpretar. Observe que a derivada deu 1 sobre x vezes o log de a. Você pode consultar nos melhores livros de cálculo disponível que, de fato, a derivada do logaritmo de x na base a é dessa forma. Bem, interpretação. Como o domínio do logaritmo tem que ser valores todos positivos, né? X tem que ser positivo, então o sinal dessa derivada, ou seja, se ela vai ser positiva ou negativa, vai depender do sinal do log de a, porque 1 sobre x é positivo, dado que x é positivo, tá? Então sempre é importante que você, ao assistir os vídeos aqui no nosso canal, você vá fazendo as suas anotações, porque as informações são sempre teóricas, para ajudar você na melhor compreensão da teoria matemática que você consiga ter bastante sucesso nos estudos. Então, voltando à nossa interpretação, para concluir, se o a for um número entre 0 e 1, o logaritmo é negativo, por definição. E se o a for maior do que 1, o logaritmo é positivo. Portanto, o que governa o sinal dessa derivada é se o a for um número entre 0 e 1, ou se a for maior do que 1. Portanto, se a base for um número entre 0 e 1, a derivada é negativa, o que significa que a função é decrescente. Se o a for maior do que 1, a derivada é positiva, porque o logaritmo, nesse caso, é positivo e, portanto, a função vai ser crescente, tá? Então, vamos lá. Vou dar um CLC aqui, feita essas conclusões, e deixa eu dar um clear aqui novamente, e vamos construir o nosso intervalo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar f aqui, né, como já estava antes, tá? Só que eu preciso agora tirar o x aqui como variável, né? É uma forma diferente de analisar. Então, eu vou calcular o log de x dividido pelo log de 2, que é
o log de x na base 2, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui, que é para omitir tudo. Agora eu vou escrever df como sendo a derivada dessa função, tá? E fazer o cálculo desses valores. Então a gente já sabe que a derivada vai ser 1 dividido por x vezes o log de 2, tá? Vou colocar aqui um ponto e vírgula, mas observe que como eu estou tratando de um vetor, eu preciso colocar um ponto bem aqui, tá? Ok? Então, como a base é 2, é maior do que 1, a derivada vai ser positiva e, portanto, a função é crescente. Então, vamos plotar tudo junto aqui, né? Então, vai ser plot x, f. Vou colocar aqui um b. Agora, eu vou colocar o x, a derivada de f. Vou colocar aqui, vamos colocar vermelho, né, para identificar que é a derivada. E o line wide. Pronto, com bastante cuidado. DTH, né? Bastante cuidado para que não dê erro. E vamos plotar e fazer a interpretação. Perfeito, está aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais para a esquerda e aumentar um pouquinho mais aqui. Sabemos que o gráfico que está nesse tracejado em vermelho é a derivada. Então, observe que essa derivada ela sempre está... a derivada, no caso aqui, é sempre decrescente, né? Perdão, é sempre positiva, tá? Perdão. Olha, ela é sempre positiva, por mais que a derivada esteja decrescendo, mas o importante é você analisar o sinal da derivada. Então, nós vamos analisar aqui, estamos analisando o sinal da derivada, que é essa curva em vermelho. Então, ela sempre é positiva, ou seja, a função é crescente. A derivada da função logaritmo de x na base 2, ela sempre é positiva, portanto, a função é crescente. Olha, embora aqui essa curva tracejada seja a curva do logaritmo de x na base 2, ela soma valores negativos, mas ela sempre está crescendo, tá? Ela sempre está crescendo. Agora vamos considerar a nossa função g, que é o logaritmo de x na base meio, tá? Vou colocar aqui um ponto e vírgula, e vou considerar aqui a derivada, que eu vou chamar de dg, e já estava aqui pronto, né? Então, é 1 dividido por x, logaritmo natural de meio. Pronto, e aqui eu vou plotar. Agora, eu só substituo f por g. Perfeito, e vamos fazer a devida interpretação. Está aqui, ó, já plotou. Deixa eu trazer um pouco mais para cá, ampliar para facilitar a nossa análise, né? Então, a curva em vermelho é a derivada. Então, notem que ela é sempre negativa, olha. Tá? Ela vem aqui do menos infinito, olha, mas ela nunca ultrapassa o semi-eixo positivo para caracterizar um valor positivo, tá? Isso aqui é uma assíntota que é exatamente o semi-eixo do x, né? Uma assíntota horizontal. Então, nota que ela é sempre negativa. Conclusão, derivada negativa, função decrescente, olha. Tá aqui, ó, essa curva em azul, decrescente, ou seja, o logaritmo de x na base meio, ela é uma função decrescente, embora, mais uma vez, ela tenha valores negativos, tá? Ela tenha valores negativos. Então, a gente sempre tem que ter bastante cuidado nessa interpretação. Derivada positiva, função é crescente, embora possa ter valores positivos ou negativos. Derivada da função for negativa, a função é decrescente com o mesmo tipo de raciocínio e conclusão. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, compartilhe, divulgue e deixe seus comentários e faça as suas sugestões. Isso é muito importante para o nosso engajamento e o nosso crescimento aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.